Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Caio Fayad. Acho que vocês já viram esse rosto no vídeo anterior, quando eu me apresentei e também falei de como vai ser o funcionamento dessa oficina de divulgação científica. Mas para a gente poder retomar as ideias que a gente vai seguir aqui, eu preciso novamente me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou formado em Química Ambiental, me formei na Unesp, em seguida eu fiz mestrado na Unicamp em Química Orgânica, e antes de iniciar o doutorado, eu vim para a USP fazer letras. E foi nesse processo que uma das disciplinas que apareceu para eu poder fazer como optativa era chamada Tópicos de Ciências Contemporâneas. Nessa disciplina, a gente, além de ver vários estudos científicos que aconteciam na USP, ao final dela, a gente tinha que produzir um texto de divulgação científica. Então, o que vocês verão aqui hoje é um acúmulo dessa disciplina, porque nós estamos pegando o formato dessa disciplina, o formato final dela, para aplicar aqui na oficina de divulgação científica, junto também com algumas coisas que eu estudei na Letras, ok? Então, primeiramente, eu peço desculpa para vocês, porque essa câmera está um pouco ruim, mas é que eu estou gravando da minha webcam, porque eu quero projetar os slides que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Então, começando a nossa apresentação, eu coloquei no título o que é um texto de divulgação científica. Essa pergunta, ela é um pouco capciosa, porque, no fundo, a resposta dela é muito maior do que aquilo que a gente vai discutir aqui hoje. Contudo, eu tento mostrar para vocês, pelo menos, qual é a concepção de texto de divulgação científica que a linha editorial da Balbúrdia considera como sendo aquela elegível para ser publicada na nossa revista, tá? Então, só para reforçar, existem outras propostas do que é um texto de divulgação científica, mas nós estamos seguindo com essa que a gente vai mostrar aqui para vocês. Mas, para começar o nosso debate, vamos falar primeiro de ciência, né? Essa aqui é uma cientista, Jaqueline Góes, uma cientista que ficou bastante famosa no Brasil, lá entre março e abril, por conta do grande feito que foi o Brasil ter conseguido sequenciar o código genético, eu não sou da biologia, eu sou da química, do novo coronavírus em 48 horas. Então, ela, enquanto uma cientista, ela publica esses feitos em uma revista científica, em uma revista que tem como missão passar esse achado científico para toda uma comunidade. À medida que nós fomos conhecendo essa cientista, a gente também ficou sabendo que, na verdade, o foco dela era o Zika vírus. E, falando em Zika vírus, tem também aí uma outra cientista chamada Celina Turti, que também ficou conhecida por conta dos seus trabalhos com relação ao Zika vírus, principalmente porque ela e a equipe dela, lá da Fiocruz de Pernambuco, conseguiram comprovar a relação entre o Zika vírus e a microcefalia. Agora, como que essas cientistas ficaram conhecidas? Não foi lendo, a população não leu os artigos dela, os artigos científicos. Elas ficaram conhecidas porque elas estamparam várias matérias na internet, na revista impressa. Então, os achados, os feitos científicos dessas duas cientistas se difundiram no Brasil a partir de notícias de jornal. Então, aqui eu trouxe duas notícias, uma de cada uma cientista, né? A primeira nós temos ali, cientistas brasileiros sequencia genoma do coronavírus em 48 horas. Nós temos ali a Jaqueline Góes, e uma de 2016, que vai justamente destacar a importância da pesquisa dessa brasileira, que foi aí considerada como uma das mais influentes de 2016. Isso nos faz pensar que existe uma diferença entre o que é uma comunicação científica e o que é uma divulgação científica, né? Embora essas pesquisadoras, elas trabalham em cima da comunicação científica, da criação, da elaboração de teses, de artigos científicos, não é a partir deles, diretamente, que a população, de modo geral, conhece essas pesquisadoras. Então, agora que nós vamos tratar um pouco do que a gente pode considerar de características da comunicação científica e características da divulgação científica. Para isso, eu trouxe aqui para a gente discutir um pouco
algo que a gente aprendeu lá no ensino médio, que é do campo do ensino da linguagem, do campo da linguística, que são os elementos da comunicação. Quando a gente estuda lá no início de língua portuguesa, os elementos da comunicação, a gente aprende o que é o emissor, que é a produtora, que pode ser um escritor, um falante. Esse emissor, produz uma mensagem, que é um texto. Esse texto pode ser um texto oral, pode ser um texto visual, pode ser um texto verbo visual, pode ser um texto somente escrito, um texto verbal. E todo texto tem um destinatário, mesmo que esse destinatário não seja algo bem explícito, mas tem um receptor. Esse texto, essa mensagem, ela tem um referente, que é o assunto. Ela é formulada a partir de um código, que é a língua. Então, uma mensagem escrita vai ter, de acordo com da localidade, vai ter uma língua específica, um idioma. Se esse texto for por pessoas surdas, vai ter a língua de sinais da respectiva comunidade. E tem o canal, que é o meio onde que essa mensagem é veiculada. Então, essas ideias de elementos da comunicação, que é emissor, mensagem, receptor, referente, código, canal, tem que ficar bastante claro para nós no momento da gente começar a pensar nas diferenças entre comunicação científica e divulgação científica. Então, vamos começar aqui esse primeiro momento de tentar diferenciar esses dois fenômenos da ciência, né? Que é a comunicação científica e a divulgação científica. A comunicação científica, ela tem um objeto muito claro, pelo menos para nós cientistas, né? Que é comunicar ciência. Tem um emissor, que é o especialista, que, por exemplo, no caso de uma pesquisa na área do campo educacional, os pesquisadores, os especialistas, que são os emissores, eles são doutores naquela área. E eles comunicam a ciência para um receptor específico, que é um outro especialista. Então, no momento que eu estou escrevendo o meu artigo, no momento que eu estou escrevendo o meu trabalho de congresso, eu tenho que pensar que o meu receptor será um outro especialista do campo. Agora, quando a gente fala em divulgação científica, isso muda um pouco. Por quê? O objetivo agora não é mais comunicar ciência, mas sim popularizar a ciência, divulgar essa ciência, difundir essa ciência. Então, aquele conhecimento que estava isolado dentro dos especialistas, ele vai ser difundido para um outro público. Por isso que o emissor agora não é mais chamado de especialista, e sim de um divulgador científico. Esse divulgador científico pode ser um especialista, ou seja, um doutor naquela área, até pode, mas a função que ele exerce ali não é a função de um cientista. E, pensando ainda nesse aspecto de difundir, quando a gente pensa nessa difusão desse tema científico para um público geral, nós estamos pensando que o receptor daquela mensagem são pessoas que não são especialistas, são pessoas que realmente não dominam aquele conhecimento. E isso é um ponto muito interessante, porque eu posso ser o especialista de uma área, no caso, eu sou especialista em ensino de química, usando os termos que nós estamos adotando aqui, mas de um outro assunto, como, por exemplo, sei lá, antropologia, eu vou estar enquadrado dentro desse público geral, porque eu não domino os métodos, as técnicas que aquela ciência é constituída. Aqui eu trouxe para vocês, não foi à toa que eu lembrei do antropólogo e do arqueólogo, uma brincadeira aqui, eu coloquei na internet cientista, e aí sempre vem aquelas imagens de alguém no laboratório, algo mais parecido com químico, né? Olhando uma solução. E eu falei assim, eu quero trazer algo diferente. Aí eu encontrei como é que eu posso dizer? Essa charge, essa piada, né? Onde nós temos ali um antropólogo, um cientista, que está ali abaixado, olhando para uma pessoa, para uma mulher, e está anotando, fazendo as suas anotações. E por ser um antropólogo, a gente entende que essas anotações
ela é delineada a partir de métodos, de técnicas, né, até o modo como essa pessoa deve escrever, enfim. E aí, no caso do arqueólogo, muda-se o objeto, mas também tem um olhar técnico, um olhar especializado na área. Então, isso aqui é uma brincadeira, né? Eu trouxe essa imagem como brincadeira, porque a comunicação científica, ela tem, como nós vimos, essa função de comunicar de especialistas para especialista. E o canal, ou seja, o meio, o modo como esses escritos, seja do arqueólogo, seja do antropólogo, seja de qualquer um dos cientistas, ele é feito pelos artigos científicos. Ou ainda eu coloquei um outro ponto aí, que é essa literatura cinzenta, que compreende teses, dissertações, anais de congresso, muitas vezes relatórios técnicos, ou seja, toda aquela literatura cinzenta, entendendo tudo aquilo que foge desse meio editorial comercial. Mas eu trouxe aqui também exemplos, coloquei para vocês aí o Átila e a Natália Pasternak, o Átila e a Marino, que estão ali bem famosos nesse momento por conta da função que eles estão ocupando em combater as fake news em relação à pandemia da Covid-19. Nós temos o Átila, que ele é um doutor em vírus, já a Natália Pasternak, ela é uma doutora em bactérias. Contudo, mesmo ela não sendo uma especialista em vírus, ela tem um conhecimento que permite ela também atuar nessa rede de combate contra fake news. E eu também coloquei ali uma outra pessoa, que é o Álvaro Pereira Júnior, não sei se vocês conhecem, mas ele é um jornalista do Fantástico. Então, para reparar no Fantástico, que toda vez que tem uma matéria sobre ciência, provavelmente quem vai estar lá é o Álvaro Pereira Júnior. Então, nós temos um jornalista, que eu, nas minhas aqui, busca por ele, descobri que ele se formou em Química. Então, enquanto ele fazia Química, ele também começou a fazer jornalismo. E aí ele seguiu a vida trabalhando como jornalista. Ou seja, embora ele tenha essa formação de Química, a função dele é jornalista. O trabalho dele é de jornalista. Então, nós temos aqui essas três pessoas que nós podemos considerar como divulgadores científicos que possuem ali ou a formação de cientista ou a formação de jornalista. Embora o Álvaro tenha feito Química, ele não chegou a fazer pós-graduação, ele fez só a graduação. E aí, nós temos um outro aspecto da divulgação científica. Enquanto a comunicação, o canal era via artigos científicos, literatura cinzenta, a divulgação científica, ela está totalmente atrelada ao jornalismo científico. Então, essa divulgação científica, ela vai se dar por meio de jornais, ou então, no mundo contemporâneo que nós temos hoje, nesse mundo tecnológico, ela vai se dar por meio das redes sociais. Então, eu coloquei alguns aqui para destacar. O WordPress, que até pouco tempo atrás era um site mais parecido com um blog. Você usava o WordPress para fazer os seus blogs e hoje você consegue fazer grandes sites nele. Inclusive, o site da revista Balbúrdia é feito no WordPress, que é esse Wzinho aqui, gente, não segui a ordem. Mas tem o YouTube, o Átila é uma pessoa que trabalha bastante no YouTube. O podcast é um local onde os divulgadores da ciência também estão ocupando espaço. O Medium, que é uma outra plataforma de escrita na internet, que eu gosto bastante, eu utilizo bastante o Medium, mas não para divulgar ciência, para discutir outros assuntos. O Instagram, por incrível que pareça, vem sendo bastante utilizado para divulgação científica. Então, as pessoas fazem lá os carrosséis com diferentes imagens, constrói ali um texto para poder dar sentido às imagens. Agora, depois, com o sucesso do TikTok, não coloquei ali, mas também temos hoje em dia divulgadores científicos trabalhando no TikTok, e no Instagram a gente vai ter outras ferramentas, como os Stories, os Reels, que estão sendo utilizados ali para divulgar ciência quando o perfil, a conta tem esse propósito. Que o Twitter também é uma outra rede social que vem sendo bastante utilizada pelos divulgadores científicos. Ontem mesmo se eu não me engano, acho que é a Luísa Caires,
me desculpe se eu errei o nome, ela é uma das editoras do Jornal da USP, e ela fez uma thread, que é um fio, né, que é uma sequência de tweets, e essa sequência de tweets era sobre um estudo que foi feito nos ossos dos dinossauros para poder pensar nas doenças que existia naquele tempo. Então, a partir dos achados dos ossos, foram feitos ressonância magnética nuclear, rasparam os ossos, olharam em microscópicos específicos, encontraram uma série de coisas, e foi pelo Twitter que eu consegui ter contato com esse tipo de divulgação, com esse tipo de pesquisa. Então, o que acontece? Nós temos essa diferença em relação à comunicação científica, que não é especialista, não precisa ser um especialista, e se for um especialista fazendo divulgação científica, ele não está atuando como especialista, ele está atuando como divulgador. E os meios como essa divulgação é realizada, ou seja, o canal, se a gente pensar lá nos elementos da comunicação, eles são totalmente diferentes de um canal da comunicação científica. E é justamente pensando nesse canal que a Balbúrdia, quando ela foi inaugurada, a gente pensou, nós vamos fazer uma revista para a internet. Então, quem não conhece pode acessar lá, sites.usp.br/revista Balbúrdia. Trouxe para vocês aí um print de tela de uma dos nossos textos de divulgação científica, que é a ligação entre espaços formais e não formais de educação através do ensino de botânica. O nosso objetivo é publicar texto de divulgação científica cujo canal, o meio de veiculação é a internet. E é justamente por isso que eu falei para vocês lá no início que aquela pergunta a gente não conseguiria respondê-la de forma integral aqui, né? Porque a concepção de texto que nós vamos levar aqui tem a ver muito com o canal que a gente está considerando. Porque não é só a internet, né? Não porque dentro da internet você tem diferentes redes sociais, por exemplo. Então, um texto de divulgação científica no Twitter não vai ter as características que a gente vai apresentar aqui hoje. Um texto que possivelmente seja vinculado pelo Medium pode ter outras características. O nosso texto tem uma característica específica por conta do canal. Nós temos um site, esse site ele é feito pelo WordPress, como eu já falei, e a gente considerou algumas coisas para poder direcionar o modo como esse texto precisa ser escrito. Aí, junto com as nossas discussões, a gente resolveu posteriormente, olha, nós temos todos os textos publicados no site, a gente pode pegar esses textos e colocar dentro de um arquivo eletrônico que a gente fez. Aqui tem para vocês um exemplo de um outro texto de divulgação científica, onde eu deixei ele aqui, para a gente ter mais ou menos a noção do tamanho, né, desse texto. Olha, ocupa 2 páginas. Esse texto também está no site, né? Só que no site não é em página, ele é um texto corrido, né? Você começa, não precisa mudar de página para ler o texto. Mas o PDF ele ficou em 2 páginas. Pois bem, como eu falei para vocês, um cientista, ele pode desenvolver a função de divulgação cientista. E aí algo que a gente precisa ter o start para pensar, porque nós somos, durante a nossa formação de cientista, treinados para escrever artigos científicos. A gente consegue ali fazer uma boa introdução, explicar muito bem os métodos, não explicar o que fez e também explicar as limitações daquilo que a gente fez, discutir os dados, mas aqui, na divulgação científica, o formato do texto ele é outro. E o formato que nós estamos considerando é a notícia. Então, na Balbúrdia, os textos de divulgação científica são uma notícia. E eu trouxe para vocês aqui uma entrada do dicionário do Google, né? O que é uma notícia? Está ali. 1. Informação a respeito de um acontecimento ou mudança recente, nova, novidade. Tem outros significados ali, né? Outras entradas desse dicionário. Ali no 6. Relato de fatos e acontecimentos veiculados em um jornal, televisão, revista. Olha aí no 7.
o assunto focalizado nesse relato. Então, nós vamos escrever os nossos textos de divulgação científica pensando que esses textos precisam parecer com uma notícia. E se ele precisa parecer com uma notícia, ele tem que informar, tem que ser um relato de um fato. Que fato é esse? Um fato científico. Então, aqui eu trouxe para vocês um outro texto nosso, que também está publicado no jornal, está publicado na revista, porque se é uma notícia é um texto jornalístico, tem já umas características pré-definidas, tem que ter uma manchete. Os textos jornalísticos têm um lead, e por ser um texto de internet, é de extrema importância que tenha uma imagem. Então, no decorrer da oficina, nós vamos elaborar tudo isso, elaborar texto, elaborar a manchete, o lead, pensar nessa imagem, na legenda dela, nas fontes, enfim. E aí vocês podem estar me perguntando, tá, já sei que a balbúrdia entende que um texto de divulgação científica é uma notícia. E nós vamos noticiar o quê? Então, eu trouxe aqui para vocês justamente a nossa proposta. A nossa proposta é noticiar um artigo. Muito, muito simples, né? Então, tem aqui para vocês um artigo que foi feito pelos pesquisadores da Universidade Federal de Goiás. Esse texto fui eu que escrevi. E esse artigo se chama Dai-me a licença para falar de saberes tradicionais de matriz africana no ensino de química. Ou seja, as pessoas do senso comum, né, o público comum não sabe muito bem o que de fato significa pensar em saberes tradicionais de matriz africana no ensino de química. Nós temos vários artigos que falam sobre isso, então nós vamos noticiar esses artigos. Eu escolhi um artigo e eu produzi uma notícia desse artigo. Então, é esse o movimento que nós vamos desenvolver aqui na oficina. Escolher um artigo para que vai ser noticiado e escrever a notícia desse artigo, a partir de critérios bem específicos que serão apresentados no decorrer da oficina. Então, nós temos aqui a nossa oficina, que vai ser feita em 6 semanas. A primeira semana é justamente essa, que é sobre o TDC, Texto de Divulgação Científica, que o objetivo aqui foi diferenciar da comunicação e mostrar para vocês que nós vamos escrever uma notícia. Na semana que vem, nós vamos pensar um pouco sobre qual artigo noticiar. O que eu devo pensar na hora que eu for escolher um artigo para noticiar. E lembrando que nós estamos sempre pensando aqui no campo de ensino de ciências. Então, o que eu falarei na semana que vem sobre o artigo, ela está dentro dos limites do ensino de ciências. Na semana 3, na semana 4, na semana 5, serão os momentos de elaboração desse TDC, e na semana 6 é a entrega. Toda semana vai ter uma tarefa. E a tarefa vai ser uma tarefa de escrita. Porque, como a gente viu na apresentação, nós temos um movimento em 2 etapas, a etapa da produção e a etapa da avaliação. Mas, especificamente nessa semana, a nossa tarefa ela vai ser um pouco mais simples, vai ser leitura. Então, vocês verão lá no ambiente virtual, no Google Classroom, no Google Sala de Aula, uma lista com algumas leituras. Vocês vão escolher algumas e vão fazer as leituras. Não vai ter produção de texto, não vai ter nenhum tipo de cobrança. Porque qual é a minha ideia aqui com vocês? Olha, se nós vamos escrever algo, escrever uma notícia, um texto de divulgação científica, seria interessante que a gente tivesse modelos. Então, essa primeira tarefa, que é a tarefa de leitura, a gente vai exercitar a leitura de alguns dos textos que foram produzidos na revista Balbúrdia. E, se vocês quiserem, podem, inclusive, ler os artigos originais, para comparar o modo, como é que foi feita essa produção desses textos, tá? Então, lá no Google Classroom, no Google Sala de Aula, vocês vão ter mais orientações de como vai ser essa tarefa de leitura. Tudo bem? Para terminar aqui a minha fala de hoje, que eu acho que deu para ficar um pouco clara, né, que a nossa proposta aqui, o que é um texto de divulgação científica
para a balbúrdia? A resposta é única. Uma notícia. Essa é a resposta. E esse é o nosso momento aqui de produção. Produzir uma notícia. E para finalizar, eu peço para vocês passarem no canal da Revista Balbúrdia e se inscrever, tá? Porque isso vai ser importante para nós, porque a gente quer mudar o nome do site, né? Para ficar youtube.com/revista Balbúrdia, a gente só consegue fazer isso se estiver acima de 100 inscritos. E também porque nós estamos fazendo uma série de lives, o nosso projeto tem algumas ideias, e a gente está colocando essas lives lá no YouTube. Eu acho que eu consegui explicar para vocês qual é a nossa proposta, então eu fico por aqui e a gente se vê na nossa próxima semana com o nosso próximo tema. Mas antes, claro, passem lá no Google Classroom, veja quais são as atividades e mão à obra. Beijo para todos.